Apocalipse 4, de 1 a 6, na primeira parte. Eu vou reler para que a gente se habitue com o texto. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja as cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Muito bem. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse desde o começo e pretendemos, com a graça de Deus, chegar até o fim. E nós passamos a primeira visão, que é a visão que João recebe a mensagem do Senhor Jesus às igrejas da Ásia Menor. E agora nós vamos entrar para um outro grupo dentro desta revelação, que é esta segunda visão, que vai do capítulo 5, do capítulo 4 até o final do capítulo 8. Esta visão é uma visão que o Senhor concede a João a respeito do trono da glória, do trono dos céus, do trono do Senhor. E então, o que nós vamos encontrar aqui, especialmente no capítulo 4, é a descrição extasiada de João do que ele viu. E a gente precisa relembrar de algumas questões importantes. João está exilado numa pequena ilha, chamada Ilha de Patmos. Nós já mostramos, inclusive, fotografias aqui desta ilha. Inclusive, nesta ilha, tem uma pequena caverna onde a maioria dos historiadores concorda que foi o lugar onde João estava abrigado para receber estas visões. A ilha de Patmos, ela tem aproximadamente 10 quilômetros de largura. De uma ponta a outra, ela não passa de 15 quilômetros. Então, a ilha é bem pequena e uma ilha rochosa, um lugar bem solitário, um lugar onde, assim como existem no mundo hoje outras prisões, como a mais conhecida delas talvez, Alcatraz, onde se coloca bandidos, criminosos de alta periculosidade, João foi colocado lá, porque no mar Egeu aquele era o lugar de exilar pessoas, na ilha de Patmos. E João estava lá, exilado, solitário, mas Deus fala com ele. E isso é realmente algo fantástico, porque João estava num lugar de exílio, estava na companhia de criminosos, estava num lugar de solidão, estava num lugar de isolamento, e desse lugar de isolamento, Deus o arrebata para ver algo que é realmente fantástico, extraordinário. A visão que todos nós almejamos ter um dia, Deus concedeu em vida a João o privilégio de ver. E João foi tirado daquele local e levado para o trono dos céus. Isso é magnífico, isso é fantástico, porque isso é um retrato da nossa vida. Nós estamos realmente exilados. Esta vida, esta terra, é como se fosse esta ilha de Patmos. Um lugar de solidão, um lugar onde nós habitamos entre criminosos, um lugar de disciplina e juízo de Deus, e nós aguardamos o dia em que nós seremos tirados desta ilha de Patmos e levados ao trono dos céus. Então esta visão tem tudo a ver conosco. Provavelmente esta visão seja a visão mais fantástica de toda a Bíblia, porque em toda a Bíblia nós ouvimos falar a respeito de um Deus redentor que envia o seu Filho para salvar-nos da punição eterna e para levar-nos às regiões celestiais, levar-nos para onde Deus está, levar-nos para o céu. E o que acontece nesse texto é que Deus concede a João uma amostra,
uma visão do que será isso. E João descreve. E é interessante que na descrição de João, João vai focar no trono. Por que ele vai focar no trono? É bem provável que ele foca no trono porque João está passando por algo que é muito comum a todos nós. Meu filho, ele vive insistindo comigo: ô pai, você precisa me levar na Disney, eu quero conhecer a Disney. Eu falei assim, ó, eu na sua idade também queria, eu acho que toda criança quer. E ele fica insistindo com isso, eu falo, quem sabe um dia a gente vai lá, mas eu não vou nem te dar previsão. Mas quando você pensa em Disney, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? A imagem que eu acredito também, por ouvir o comentário de quem já foi, a primeira imagem é a imagem daquele castelo da Cinderela, que aquilo é realmente fantástico. Aquilo aparece, essa é a imagem que mais vende da Disney. E então, quando você pensa naquilo, você fica extasiado de ver aquele castelo envolto em tanta coisa e descrito de uma maneira tão encantadora. Eu acredito que quem chega lá, pega o aerotrem e desembarca de frente com o parque onde está o castelo, eu acredito que não enxerga, no primeiro momento não vê mais nada a não ser aquele castelo. Depois quem já foi, se eu estiver errado, me desminta, por favor. Mas eu acredito que essa é a visão. Por quê? Porque aquilo que é mais glorioso nos deslumbra, e a gente por alguns instantes nem enxerga o que está ao redor. Essa visão acontece da seguinte maneira: Deus faz um convite para João, Deus abre uma porta do céu e diz: João, vem para cá, que eu vou mostrar para você o que vai acontecer. Mas no primeiro momento João não está nem aí para o que vai acontecer. João só enxerga uma única coisa: o trono de Deus. Como a gente, quando tiver a oportunidade de ir lá na Disney, não vai enxergar no primeiro momento nenhuma outra coisa a não ser o castelo. Assim João não viu mais nada, João não enxergou nada de primeiro momento. Ele viu o trono de Deus. E quando nós olhamos nesse texto, no capítulo 4 especialmente, nós vamos encontrar a citação do trono de Deus 14 vezes, em 11 versículos. Em todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar 47 citações do trono de Deus. E dessas 47, 14 estão aqui no versículo 4, porque João fica insistindo: eu vi o trono de Deus, eu vi, Deus abriu uma porta do céu para me mostrar o futuro, e o que eu vi primeiro foi o trono de Deus. Isso é maravilhoso. Tem muitas lições para nós aprendermos com essa descrição que João faz do céu, e já é para nós nos prepararmos, porque a primeira coisa que nós vamos ver quando o Senhor nos levar à presença dele, com certeza vai ser o mesmo que João viu: é o trono do Senhor. João não vai fazer uma descrição de Deus, porque a Bíblia é muito clara em dizer que não há como nós descrevermos Deus, mas João descreve o trono. João descreve a glória daquele que está assentado sobre o trono, e esta visão ela tende a nos emocionar. E é importante nós considerarmos aqui ainda um aspecto, embora não é o que João percebe primeiro, mas o motivo de Deus fazer isso com João, o motivo de Deus fazer isso com João é mostrar para ele as coisas que haviam de acontecer. Tem muita gente interessada em conhecer o futuro, indo atrás de horóscopo, indo atrás de cartomantes, indo atrás de búzios, indo atrás de uma porção de outras coisas, consultando até mesmo supostos profetas do tempo moderno, para saber o futuro. Está aqui uma mensagem muito clara das Escrituras, que só existe um lugar onde você pode conhecer algo sobre o futuro, e este lugar é diante do trono de Deus. Não é magia, não tem a ver com nenhum tipo de misticismo, é apenas a verdade como ela é. Este universo inteiro foi criado por Deus e está sendo governado por Deus. Há uma sala de comando, há uma sala de governo, há um trono, e desse trono partem todas as decisões a respeito do que acontece em nossa vida. E se você quer saber algo sobre o futuro, este lugar, o lugar onde você deve consultar este lugar é o trono de Deus, é a palavra de Deus. É de lá que emana toda a verdade, todo o conhecimento a respeito do que há de acontecer. Mas vamos caminhar um pouco. Então, João vê o trono. E quando João vê o trono, ele diz, a partir do versículo 2, que ele enxerga Deus assentado sobre este trono. E o que ele vai descrever a respeito do Deus que se assenta no trono do universo? Bom, esse trono, ele está nos céus, ele não está na terra.
Deus não está governando o mundo sobre usando um indivíduo ou outro com um trono humano, com um trono terrestre. Tem muita gente que considera alguns países, considera alguns governos, considera algumas autoridades eclesiásticas quase como que os detentores da soberania divina, como alguém que decide o que vai acontecer ou o que deixa de acontecer. Não, João viu o trono e o trono estava no céu, não estava entre os homens. O trono de Deus é um trono celestial, é um lugar de honra, de autoridade, é o lugar onde emana graça e é o lugar de onde virá também o julgamento. Todos os tronos, todos os outros tronos estão sobre a terra, mas o trono de Deus, ele está no céu. O trono de Deus tem jurisdição sobre tudo que existe. Os tronos dos homens estão jurisdicionados a um pequeno terreno, a um pequeno espaço, a um âmbito da vida. Mas o trono de Deus tem jurisdição sobre tudo. O livro de Apocalipse é o livro que fala sobre a soberania de Deus. Este é o assunto principal de Apocalipse. As pessoas querem ler Apocalipse como um livro de adivinhações, de mistérios, como um livro, quase que como um livro mágico e misterioso. Mas o livro de Apocalipse é um livro claro, um livro que anuncia em todos os seus capítulos a verdade maior que emana das Escrituras a respeito de Deus, que Ele é soberano sobre tudo. Por isso o capítulo 4 descreve um Deus sobre um trono, e não um Deus com roupa de servo, como nós encontramos nos evangelhos. Aqui nós temos uma descrição final da posição de Deus. Não a posição que Cristo se submeteu durante a sua encarnação, mas a posição final de Deus, que é a posição de supremo governante sobre tudo que Ele criou, sobre tudo que Ele fez. E então nós encontramos aqui uma descrição da verdade universal da vida. Este mundo foi feito por Deus, e este mundo é governado por Deus. Todas as coisas que acontecem estão debaixo do governo de Deus. A nossa confissão de fé, no capítulo 5, ou no quinto ponto, ela fala sobre a providência divina. E lá no primeiro parágrafo sobre a providência divina, diz que Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus governa todas as suas criaturas, tudo o que Ele fez, e não só as criaturas propriamente ditas, mas até as ações delas. Gênesis capítulo 45, versículo 5, José, quando encontra seus irmãos que o venderam para o Egito, depois de ter passado por todo aquele momento de turbulência como escravo, dado como morto, depois traído, enganado e aprisionado, depois de ter vivido como um presidiário, Deus o leva a ser governador do Egito. Quando os seus irmãos, que foram os responsáveis de colocá-lo naquela condição, aparecem diante dele, ele diz para os seus irmãos: não fiquem com medo, não precisam ficar amedrontados, porque foi Deus que me mandou adiante de vocês para a preservação da nossa família. Isso é o entendimento que emana do trono de Deus. Deus governa tudo. Não tem pessoas fazendo coisas absurdas que fujam ao governo de Deus. Tudo o que acontece, por mais incompreensível que seja, está debaixo do governo de Deus. E quando João olha para aquele trono, João está enxergando e mostrando e descrevendo para nós a verdade suprema deste universo. Este universo é o universo de Deus. E tudo o que acontece neste universo tem uma ordem expressa saindo direto do trono de Deus. Isso é bastante confortador, quando nós lembramos que este povo estava vivendo numa época em que o Império Romano, estava juntamente com os judeus, perseguindo e massacrando cristãos. E então, no meio desse massacre, no meio dessa mortandade, no meio dessas dificuldades todas, João vê o trono de Deus e diz: gente, tudo isso daqui está debaixo do controle de Deus. Deus nos ama. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, com o propósito de nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. E então nós não podemos ficar com medo, e nem podemos ficar desesperados ou nos sentirmos abandonados de Deus, porque nós estamos passando por tribulações, porque Deus tem um trono, e o trono dele está acima de todos os outros tronos, e tudo o que acontece aqui é tão somente uma expressão do que Deus decidiu lá. Então vamos ficar em paz, porque Deus sabe o que está fazendo.
E então, João, além de ver Deus assentado sobre o trono, João também viu alguns aspectos gloriosos sobre este assentamento e sobre este governo do Senhor, sobre este trono. E ele começa a descrever isso, dando-nos algumas características daquele trono. Vejam só, o trono de Deus é um trono de graça e misericórdia. Como que eu sei disso? João vai descrever esse trono como sendo um lugar que estava envolto por um arco-íris. Bom, o que significa arco-íris? Não para o contexto ocidental de hoje. Mas o arco-íris, nas Escrituras, é um símbolo de uma aliança de Deus com os homens. Um símbolo que foi dado depois de Noé ter passado toda aquela turbulência do dilúvio. Deus fez uma aliança conosco, com o ser humano. Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que jamais voltaria a destruir este mundo com água. E então, para que ninguém duvidasse disso, Deus colocou no céu um arco-íris, um símbolo de aliança. E então, para nós, a mensagem que está sendo transmitida aqui por Deus através de João, é que o trono dele é um lugar de graça e de misericórdia, é um lugar de alianças. E é interessante porque, quando é que aparece um arco-íris? Sempre depois da tormenta, não é assim? Vem primeiro a tempestade, depois vem o arco-íris. Aqui no trono de Deus é diferente. No trono de Deus aparece primeiro o arco-íris, e depois João vai falar sobre trovões, luzes e relâmpagos. O que isso significa? Significa que primeiro Deus trata com graça. Primeiro Deus trata com misericórdia. Mas vai chegar o dia em que Ele vai soltar os trovões, as luzes, os raios, os relâmpagos. Isso é uma mensagem para o nosso coração, porque o trono de Deus não só é um lugar de graça e misericórdia, mas o trono de Deus também é um lugar de justiça e de juízo. E deste trono de Deus, um dia, essa justiça será aplicada sobre os homens. Mas por ora, nós podemos nos alegrar com a misericórdia e com a aliança que Deus estabelece com os seus filhos. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo Jesus enfrentou essa tempestade. Ele a si mesmo se entregou para resgatar-nos das tormentas do mar da vida. Esta é a mensagem para nós. Quando você ouve falar que em volta desse trono há um arco-íris semelhante à esmeralda, o que está sendo dito? Não é o mesmo arco-íris de Noé. Esse arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus, em nos alcançar através de Cristo Jesus, e nos conceder uma aliança perpétua, para nos tirar da ansiedade, do sofrimento, da preocupação com os nossos próprios pecados, de como nós vamos enfrentar o trono do Deus justo. Este enfrentamento já aconteceu, quando o Senhor Jesus naquela cruz levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, os nossos castigos, as nossas punições. Ele foi o pagamento por toda a nossa dívida. E então o trono de Deus para nós é um símbolo de graça e de misericórdia. O autor aos Hebreus fala sobre isso, falando, olha, pode entrar com confiança diante do trono de Deus, porque no trono de Deus é o lugar onde você encontra socorro para as ocasiões oportunas da sua vida. É assim que o trono de Deus é para os filhos de Deus. Mas, João descreve aí no versículo 5, o trono de Deus como um lugar de onde saem relâmpagos, vozes e trovões, lugar evidente de juízo. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. Deus mostrou graça primeiro, mas Deus também mostra juízo. Lá em Romanos capítulo 9 diz que o Senhor tem vasos de ira que estão guardados para serem derramados no fim. Significa que Deus não vai ter ninguém por inocente. Ninguém que estiver fora da graça e da misericórdia de Deus, que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que não estiverem debaixo da cruz de Cristo, nenhum deles vai escapar do juízo vindouro. E imagine o que significa isso. Se os relâmpagos desta terra, os trovões, nos assustam, imagine os trovões e os relâmpagos que saem do trono do Criador do universo.
Ninguém pode resistir à ira de Deus. E essa ira está marcada, está absolutamente agendada para ser derramada um dia sobre os homens. O trono de Deus se manifesta em juízo contra os homens ímpios. Deus já fez isso outras vezes. O dilúvio é uma demonstração da ira de Deus sendo derramada sobre os homens. Sodoma e Gomorra enfrentaram o juízo de Deus e foram extintas. O Egito, quando passou fome, enfrentou o juízo de Deus. A Babilônia, quando foi derrubada, enfrentou o juízo de Deus. Jerusalém, no primeiro século, por sua dureza de coração, enfrentou o juízo de Deus. E muitas nações e muitos povos, em ocasiões diferentes, têm enfrentado o juízo de Deus. Você está preparado para isso? Ninguém está preparado para isso. Ou nós nos rendemos aos pés da cruz de Cristo, ou nós teremos que encarar o juízo de Deus. Ninguém está preparado para isso. Ninguém pode resistir. Este juízo de Deus muitas vezes é a resposta da oração do próprio povo de Deus que sofre as coisas terríveis que os homens são capazes de fazer contra Deus e contra o povo de Deus. O trono de Deus não é um lugar de passividade. Deus não está lá sentado contemplativo e passivo diante do que acontece com os homens. Deus ouve a oração do seu povo. Deus vê todo tipo de injustiça. Deus vê todo tipo de perseguição. Deus vê todo tipo de torção da verdade. E Ele não fica passivo diante disso. Mas Ele responde de acordo com os seus planos e com os seus projetos. O cálice da ira de Deus está se enchendo. E Ele vai derramá-lo. Em um dia em que nós não sabemos qual vai ser o dia e nem qual vai ser a hora, mas Ele vai ser derramado. E nesse dia, ai dos moradores da terra, que não estiverem com as suas vidas cobertas pelo sangue do Cordeiro. O Espírito de Deus aqui não se manifesta mais como pomba, mas no dia do juízo se manifesta como 7 tochas de fogo, que iluminam e que mostram toda a verdade a respeito da vida dos homens. Esta é a outra representação que nós vamos ver daqui a pouco, nessa descrição que João faz. Mas o trono de Deus também é descrito, quando nós olhamos para essas tochas, como um lugar de transparência, de limpidez, um lugar onde todas as coisas estão claras e patentes. Como é que eu sei disso? Bom, neste texto é descrito um mar como de vidro, um mar de vidro como cristal. O que significa isso? Bom, esta imagem é uma imagem que está relacionada primeiro com uma linguagem do Velho Testamento, uma linguagem que descreve uma bacia dentro do templo, que era um lugar onde os sacerdotes e os sumos sacerdotes lavavam as mãos e se purificavam antes de oferecer o sacrifício, antes de oferecer a oferta ao Senhor. E então, esta bacia era chamada de mar, era o lugar onde você fazia purificação. A outra imagem de mar que nós podemos aproveitar para entender o que está sendo dito aqui, é o próprio mar mesmo na vida dos apóstolos. Mar para os apóstolos nunca foi uma coisa fácil. Sempre foi um negócio problemático. Por quê? Se você olhar a vida dos apóstolos, e não só dos apóstolos, mas também olhar no Antigo Testamento, você vai ver que as grandes tribulações na vida desses homens têm a ver com o mar. Você pode lembrar, desde o começo, você pode pensar no dilúvio. Depois você pode percorrer as Escrituras e olhar um pouquinho para a vida de um homem desobediente, mas servo do Senhor, chamado Jonas, que foi lançado no mar por causa da sua desobediência e foi engolido por um peixe e depois lançado na praia para que ele viajasse até Nínive. Você pode pensar nos discípulos, lá no mar da Galileia, especialistas em navegar, pelo menos 3 ali, que eram pescadores, mas não sabiam lidar com aquela tempestade que apareceu, e eles não estavam acostumados com uma tempestade como aquela. E então, mar novamente, símbolo de dificuldade para eles. E então, em toda a Bíblia, se você olhar o apóstolo Paulo vai passar por um naufrágio no mar. E sempre que mar aparece na Bíblia, alguma coisa ruim está para acontecer. E também há um uso muito comum no Novo Testamento de mar, para simbolizar o mundo sem Deus. Aquilo que vem do mar, aquilo que emerge do mar, é aquilo que vem do mundo sem Deus, dos ímpios, no meio dos ímpios. Então, você tem 2 representações. Uma representação lá do templo, que é uma bacia, que era chamada de mar,
e você tem uma representação contextual de toda a Bíblia que relaciona mar com coisa ruim. Bom, o que João viu quando ele diz que este mar aí é como este mar de vidro é como cristal diante do trono de Deus? Do que ele está falando? A maioria dos comentaristas concordam que essa descrição aí, ela é tanto um uso da linguagem do templo, mostrando o mar detido numa bacia, como que um copo de vidro, mas este mar, diferente daquela bacia onde era lavada a sujeira e possivelmente a água ali ficava suja, este mar é um mar de águas límpidas, águas cristalinas. Diferente do mar agitado, da outra imagem, que é este símbolo de mundo, este símbolo de lugar sem Deus, este lugar onde os apóstolos passaram por muitas dificuldades, este mar, como ele como cristal, como ele está detido num recipiente, então a ideia é de tranquilidade. Bom, isso simboliza o quê? Simboliza que diante de Deus, todas as coisas ficam puras e patentes. A bacia do mar, do templo, serve para lavar e tirar todas as impurezas. Diante do trono de Deus, ninguém é capaz de chegar com impurezas e com sujeiras. Então esta água aqui está limpa e pura. Ninguém lavou as mãos nela. Diante de Deus também todas as tempestades do mar da vida se aquietam. E este mar, ele é tão calmo que ele parece uma pedra, ele parece um cristal. Esta é a imagem que João está trazendo. O trono de Deus é um lugar de transparência, o trono de Deus é um lugar de pureza, o trono de Deus é um lugar de santidade, de serenidade, é um lugar onde todas as coisas estão absolutamente claras, todas as coisas estão absolutamente límpidas, é um lugar onde ninguém pode chegar com impureza. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco que para estar diante desse trono, eu só tenho uma maneira de chegar lá. É através do sangue do Cordeiro. É purificado, transformado, regenerado pela ação graciosa de Cristo Jesus na redenção nossa. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque nenhum de nós, como nós estamos sobre essa terra, está apto para chegar diante do trono do Senhor. O trono de Deus é um lugar de soberania. O trono de Deus é um lugar de graça. O trono de Deus é um lugar de juízo. E o trono de Deus é um lugar de transparência. Nós encontramos também nesta visão uma demonstração, no versículo 4, de quem é que está diante deste trono e quem adora neste trono ao Senhor. João diz: ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. O que isso significa? Bom, 24 é um número bem clássico dentro das Escrituras. E o uso deste número nas Escrituras, ele é em todas as citações, símbolo da completude do povo de Deus. São as 12 tribos do Antigo Testamento, são os 12 apóstolos do Novo Testamento. É a igreja do Antigo e a igreja do Novo. É esta igreja toda junta, para mostrar que é uma única igreja. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é a mesma igreja. É a igreja que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. São aqueles que servem diante de Deus. Além disso, quando nós estudamos no Antigo Testamento sobre os levitas e o serviço que os sacerdotes faziam dentro do tabernáculo para lidar com as coisas santas de Deus, nós lemos que eles estavam divididos em 24 grupos. Estes 24 grupos serviam anualmente ao Senhor, cada grupo 2 vezes por ano. Ou seja, havia uma escala entre os sacerdotes, e esta escala era uma escala para 12 meses, e em 12 meses, estes 24 grupos se revezavam. E todos eles passavam 2 vezes no serviço. E isso tem a ver, então, esse número é um número muito simbólico, é um número que representa o sacerdócio santo, o sacerdócio real, o povo de Deus, o povo do Antigo junto com o povo do Novo. Este povo está aqui representado por
24 anciãos. Talvez você poderia dizer, olha, são as 12 tribos de Israel e são os 12 apóstolos. Quem vai se assentar nesse trono e qual é a identidade de cada um destes anciãos? Para nós, agora ela não é importante. O que é importante é saber o que este grupo representa. Se este grupo é o grupo que representa a igreja do Antigo e a igreja do Novo, significa que João viu o trono de Deus, e lá no trono de Deus, ao lado do Senhor, sentado em tronos, em posição de governo, estão exatamente os representantes do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. João viu o lugar definitivo do povo de Deus, que é reinando junto com o Senhor. Se você ler as bem-aventuranças, você vai ver sobre isso. Se você ler os primeiros 3 capítulos de Apocalipse, você também vai ver sobre isso, porque a promessa de Jesus para aquela igreja é: ao vencedor, eu vou dar que se assente comigo no meu trono. A promessa do Senhor Jesus àquela igreja é: aquele que vencer vai habitar e vai governar comigo. A promessa do Senhor Jesus à igreja sempre foi essa. E então João está vendo e está constatando para nós esta promessa, como todas as outras promessas do Senhor, é uma promessa real, verdadeira, vai acontecer. Eu vi os 24 anciãos assentados em tronos ao lado do Senhor e diante do Senhor. Esta é uma mensagem linda. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo fala com a igreja, porque dentro da igreja existia uma divisão muito severa, divisão entre os judeus e os gentios. E os judeus consideravam os gentios inferiores a eles, porque os gentios não observavam os mesmos ritos, as mesmas cerimônias que eles cultivavam e que eles preservavam. Porque os gentios não receberam a lei de Deus como os hebreus receberam. Por outro lado, os gentios se consideravam um grupo privilegiado, um grupo maior, um grupo melhor. Por quê? Porque eles não estavam submetidos às mesmas imposições que os judeus tinham. E então Paulo tinha que lidar com essa divisão dentro da igreja. E então ele se dirige para estes irmãos, lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deus não tem duas igrejas. E pensando no contexto dos nossos dias, Deus não tem milhões de igrejas diferentes. Nós todos somos um só povo em Cristo Jesus. Nós vivemos numa época em que o particionismo, o cartesianismo aplicado à igreja se tornou uma coisa quase que vergonhosa. Tem denominação, tem tanta denominação que não existe mais nome para dar para a denominação. E agora algumas igrejas abrem com nomes absurdos. Absurdos, por quê? Porque este povo é o povo que parece ser o povo mais dividido da face da terra. Mas é o povo mais dividido da face da terra porque não lê a Bíblia. Porque na Bíblia, quando fala do céu, esta igreja parece unida. No Novo Testamento, quando fala de igreja, fala a igreja como o corpo de Cristo, não os corpos de Cristo. Isso significa que você pertence à mesma igreja que Abraão pertenceu, que você pertence à mesma igreja que Daniel pertenceu, que nós pertencemos à mesma igreja que os profetas, como o profeta Isaías pertenceu,
que os apóstolos pertenceram. Nós somos parte de uma mesma igreja. Esta visão de João, dos 24 anciãos, retrata uma igreja unida e única. E eu devo pensar seriamente sobre isso. Porque todos nós estamos sendo tentados dia e noite a faccionar a igreja. Faccionar por interesses, faccionar por intimidades, faccionar por panelas que nós criamos o tempo inteiro. No céu não tem duas igrejas. No céu não tem compartimento inacessível. No céu não tem um lugar, olha, eu vou ficar lá no meu cantinho, no céu eu não quero nem cruzar com fulano. Eu sei que ele vai para o céu também, mas ele fica lá na dele, eu fico aqui da minha. No céu não tem isso. Os 24 tronos estão diante do trono de Deus, não tem divisão. Nós devemos pensar seriamente sobre isso. João viu uma única igreja, representada pelos as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo. Mas terminando esta visão, falta falar sobre essas tochas de fogo. Havia 7 tochas queimando perante o trono de Deus. As 7 tochas representam uma abundância de luz que flui do trono de Deus. E os seus 7 espíritos são a representação da plenitude do Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos a habitação do Espírito de Deus. Mas a plenitude do Espírito de Deus está diante do trono do Senhor. Esse simbolismo, ele foi tomado tanto do candelabro que estava dentro do templo, e este candelabro iluminava a partição interna do templo, o lugar onde eram oferecidos os sacrifícios, onde estava os pães da propiciação, o lugar onde estava a arca da aliança. O candeeiro servia para iluminar este lugar. E aqui João vê 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. E o que esses 7 Espíritos de Deus fazem? Nós lemos lá no primeiro capítulo que essa frase, os 7 Espíritos de Deus, não é a descrição de 7 espíritos diferentes, mas é a descrição da plenitude do Espírito de Deus em um determinado local. E o que a plenitude do Espírito Santo de Deus num determinado local faz é lançar luz sobre tudo. O que João viu foi uma luz inacessível, foi uma luz plena, foi uma luz muito mais poderosa do que a luz do sol. O que ele viu foi uma luz que diante dela todas as coisas se tornam claras e patentes. E o trono de Deus é essa representação, é a representação do lugar onde ninguém pode se fingir ser o que não é. É o lugar onde não há mentira, é o lugar onde nenhuma coisa pode ficar encoberta, é o lugar diante do qual você pode olhar para todo o universo, para toda a história, qualquer lugar da história, e você vai enxergar a verdade sobre a história. É como se João estivesse dizendo, eu estou no lugar de onde eu posso olhar para a vida humana e enxergá-la como ela realmente é. E é isso que a Bíblia faz conosco. Quando nós nos aprofundamos nas Escrituras, nós falamos sobre isso na semana passada. Quando nós temos uma visão de Cristo, como Isaías teve, nós enxergamos mais claramente quem nós somos e o que os outros são. E o que João está descrevendo é o mesmo que Isaías descreveu no Antigo Testamento. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E agora João disse, eu vi. O Senhor abriu uma janela para o céu, me convidou para lá, e eu vi um trono. E neste trono havia em torno dele um arco-íris. De lá saíam vozes, relâmpagos, trovões. Este trono é um lugar onde a igreja se ajunta com Deus. Este trono é um lugar onde existe tanto um mar como de cristal, e 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus. E esse conjunto torna absolutamente impossível que diante de Deus permaneça qualquer coisa encoberta, qualquer coisa impura, qualquer coisa indevida, porque não há impureza diante dele, e também diante dele não há trevas nenhuma, ele enxerga absolutamente tudo. Muito bem, essas descrições destas visões, elas são aparentemente bastante enigmáticas, mas quando nós olhamos assim, à luz do que o Antigo Testamento nos apresenta, o Novo Testamento nos apresenta, auxiliados pelo Espírito de Deus, as coisas ficam claras.
E diante dessa clareza, algumas aplicações desta visão para a nossa vida, elas se tornam evidentes. Eu quero fazer, pelo menos aqui com vocês, nesse momento, 4 aplicações do texto que nós lemos. Para que a gente possa pegar essa mensagem da primeira parte aí do capítulo 4 e transformar em ações na nossa vida. Primeira aplicação: Deus está no controle. Não se desespere, tenha fé. Eu não sei o que cada um de vocês está passando, eu sei um pouco do que eu estou passando. E a vida da gente é assim, ora a gente está vivendo um momento de calmaria, outros momentos a gente começa a viver tempestade em cima de tempestade. E outros momentos parece que você começa a ver tempestade se formando lá longe. E a gente já começa a perder o sono aqui, porque você sabe que aquela tempestade que está se formando lá, ela vai chegar em você. Bom, independente em qual passo da história você esteja, eu queria que você lembrasse do capítulo 4 de Apocalipse, com uma declaração da soberania e do controle de Deus sobre todas as coisas. E então, a mensagem do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração nesta manhã é: não se desespere. Deus está no controle. Tenha fé em Deus. Coloque toda a sua confiança em Deus. Você vai ser tentado, como eu sou tentado, a colocar a confiança e a esperança em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Não coloque. Coloque sua confiança em Deus. Porque a tempestade é um lugar de tentação. Tempestade é um lugar de incredulidade, porque é um lugar onde nós somos tentados a descrer de tudo. Não faça isso. Guarde esta mensagem. Deus está no controle. Foi isso que João viu. Deus assentado sobre um trono. Existe uma sala de comando para todo o universo. E quem está no comando dentro dessa sala é Deus. Segunda mensagem. Deus é um Deus cheio de graça. E Ele demonstra primeiro graça, para depois oferecer juízo. Hoje você tem a oportunidade de se relacionar com Deus de forma graciosa. Aliás, você está aqui porque Deus graciosamente te trouxe. Deus nos ama com um amor eterno. E com atos de benignidade Ele nos atrai para junto dEle. É por isso que você está aqui nesta manhã. Por isso que nós estamos aqui. Aproveite isso. Se lance nos braços graciosos de Deus. Entregue sua vida completamente ao Senhor. Dependa inteiramente dEle. E viva debaixo desta graça, confiando única e exclusivamente em Cristo. Caso contrário, um dia, você terá que encarar o trono de Deus na sua expressão de juízo. Trovões, vozes, relâmpagos. A pergunta é: você está preparado para encarar o trono de Deus em juízo? Nenhum homem está. Então não brinca de ser crente. Não tenta fazer de conta que você é, se realmente você não é. Nós estamos num tempo em que nós temos a oportunidade graciosa de conhecer e de depender e viver em Cristo. Não espere esse tempo passar. Terceira mensagem para você, para nós. O trono de Deus é um lugar de comunhão. Lá, diante do trono de Deus, e aqui, na igreja do Senhor Jesus, não há espaço para divergência, para intriga, para confusão, para separatismo. O trono de Deus é um lugar de comunhão, não é um lugar de intrigas. E então há duas aplicações desta mensagem para o nosso coração. Eu devo viver em comunhão. A partir daqueles que estão mais próximos de mim, eu devo buscar viver em comunhão com todos. A minha família, com a minha igreja, os meus amigos no meu trabalho, os meus colegas na escola e até mesmo com aqueles que não gostam de mim. Viver em comunhão. Viver em comunhão não significa que você vai fazer vistas grossas aos seus erros e aos erros dos outros, mas significa que você vai muitas vezes dizer a verdade em amor. E não tem nada que aperta mais os laços de comunhão entre nós do que quando nós temos tanta amizade, tanto amor uns pelos outros, que nós somos capazes de chamar uns aos outros de perto e falar: eu preciso dizer algumas coisas para vocês que só amigo diz. Porque quem não é amigo dá um tapinha nas costas e fala: vai embora, está tudo bem.
Viver em comunhão não significa fazer vistas grossas ao erro, mas significa tratar o erro em amor. Nós não podemos ser faccionistas com as outras igrejas também. Porque diante de Deus, nós estaremos todos juntos. Desde que essas igrejas sejam igrejas que confessem o nome de Jesus como Salvador. Que tenham uma soteriologia, que é a doutrina da salvação, centrada em Cristo. E então eu não posso ser um separatista. Nem aqui dentro da igreja e nem em relação às outras denominações. Nós temos que viver em comunhão. Portanto, não cultive intrigas. Se você está alimentando raiz de amargura, intriga, entre você e outras pessoas da mesma igreja ou de outra, eu aconselho você a, diante desta visão do trono de Deus, de um lugar de comunhão, que você resolva isso. Peça ao Senhor que Ele te auxilie. Peça que o Espírito Santo te conduza em amor, mas põe fim às intrigas, às discórdias, às amarguras. E por último, o trono de Deus é um lugar de luz, de limpidez, de verdade. Diante do trono de Deus, todas as coisas se tornam visíveis e patentes. Nós somos uma sociedade que está se habituando com as máscaras. Nós podemos criar um perfil na internet que não é verdadeiro, que não é real, e podemos nos esconder atrás desse perfil. Você pode escolher o seu melhor perfil para tirar uma bela foto e colocar lá, e vender para o mundo uma imagem irreal a respeito de você. Você pode descrever sobre você qualquer coisa. E é assim que nós estamos vivendo. Nós compramos roupas boas e de marca para esconder o que realmente nós somos. Se você é um pouquinho mais gordinho como eu, você compra uma camiseta 2 números acima do seu e veste, e todo mundo olha de longe e fala: nossa, você emagreceu. Nós vivemos num mundo de fachada. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Eu posso até enganar um bocado de gente durante um bom tempo, mas diante de Deus tudo é limpo, tudo é claro, tudo está visível. Você pode ter uma fachada de honesto, mas Deus sabe o que você faz, escondido. Deus sabe o que você faz, quando ninguém está olhando. Nós podemos ter uma fachada de humildes, mas Deus sabe dos nossos orgulhos internos. Diante de Deus todas as coisas ficam claras e patentes. Então o conselho da palavra do Senhor para nós, o conselho de Deus, é que nós nos arrependamos, confessemos diante do Senhor os nossos pecados, porque Deus já sabe, Deus conhece tudo. Você não vai falar nenhuma novidade para Deus. Deus não vai ficar surpreso com uma confissão sua. Uma confissão sua pode até surpreender pessoas, mas não vai surpreender a Deus. Porque do trono de Deus emana tanta luz, que nada pode ficar obscuro ou escondido diante dele. Então a mensagem do Senhor para nós nesta manhã é que nós tomemos a visão do capítulo 4 de Apocalipse, a lição que João nos dá, como um alerta, como um conforto para o nosso coração. E que nós nos comportemos como se estivéssemos como João. É assim que eu gostaria de terminar. Passe a viver todos os dias da sua vida como se você estivesse como João, diante de uma janela do céu, olhando para o trono de Deus. O que eu tenho coragem de dizer e de fazer, olhando para o trono de Deus? Se for necessário, transcreva Apocalipse 4 e coloque dentro do seu carro, coloque no seu escritório, coloque na sua mesa, para que você nunca esqueça de como é o trono de Deus. Para que a gente viva como se estivesse sempre diante do trono do Todo-Poderoso.